Segundo ano, nós vamos fazer uma demonstração sobre distância de ponta até reta. Então eu fiz um eixo cartesiano, XY, coloquei uma reta qualquer, a inclinação dela é o ângulo alfa. Eu quero saber qual que é a distância que vai desse ponto até nessa reta. Lembrar que a distância cai na perpendicular. Então tá, vamos chamar essa reta de R. Então essa reta R, na sua forma geral, ela é AX mais BY mais C igual a zero. Eu quero passar essa reta para a sua forma reduzida. Então eu transfiro AX menos C, divido por B. Então AX menos C dividido por B. Então eu tenho a sua forma reduzida agora, ó. Menos AX sobre B menos C sobre B. O coeficiente angular dessa reta é o menos A sobre B. Então o M dessa reta é menos A sobre B. O M significa tangente do ângulo alfa. Então a tangente desse ângulo é menos A sobre B. Essa reta R, que eu coloquei na forma anterior, então eu havia feito isso, ó. Esse ponto I, ele está sobre a reta R. Então o ponto de intersecção dessa linha, né, com a reta. Esse ponto aqui, ó, ele tem coordenadas x0, então a abscissa dele é x0. Mas eu quero saber a ordenada dele. Como ele pertence à reta, eu vou substituí-lo na reta. Então eu vou ficar com AX mais x é x0. AX0 mais B, um Y qualquer, mais C igual a zero. E vou tirar o valor de BY. BY é menos AX0 menos C. O Y sozinho, menos AX0 menos C dividido por B. Posso pôr o menos em evidência. Então, menos AX mais C sobre B. Pronto. Agora eu vou pensar o seguinte, ó, esse ponto tem a coordenada AX mais C dividido por B, AX0. Então aqui, AX0 mais C dividido por B. Eu quero marcar esse ponto aqui. Então esse ponto, isso aqui é o Y dele, eu marquei aqui. Essa distância que vai daqui até aqui, ó, seria essa hipotenusa nesse triângulo retângulo. Então ela mede Y0 menos Y. Então olha lá, o segmento que vai desse ponto P até I, que eu vou chamar de PI, ele vale tanto quanto Y0 menos Y. O segmento PI, ele vai valer Y0 menos o Y, mas o Y é isso aqui, ó. Então menos daqui com menos de cá, ele vai ficar positivo. Então aqui eu vou ter AX0 mais C dividido por B. Eu vou achar um denominador comum. Então o denominador comum é o valor B. Então B dividido por 1, BY0, B dividido por B, AX0 mais C. Então o segmento PI, ele é AX0, vamos pôr na ordem, AX0 mais BY0 mais C dividido por B. Muito bem. Qual que é o meu problema? É achar essa distância. Essa distância é um cateto nesse triângulo retângulo. Então observa aqui, ó, se aqui é o ângulo alfa, esse ângulo que está aqui nesse triângulo é exatamente igual a esse. Se eles somam 180 graus, esse ângulo aqui só pode ser alfa. Então esse ângulo aqui é igual a esse. Nesse triângulo aqui, ó, se eu for pensar o cosseno de alfa é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então eu vou colocar o cosseno de alfa é o cateto adjacente D dividido pela hipotenusa, que é PI. Se eu multiplicar em cruz, a distância vai ser o segmento PI vezes o cosseno de alfa. Muito bem. Agora olhando na outra folha, ó. Aqui eu tenho o ângulo alfa, que a gente marcou. A distância está aqui.
o ponto I está aqui. Então, o que eu fiz? O cosseno de alfa, que a gente já falou, é o D dividido por PI. Se eu quiser tirar o valor de D, eu faço PI vezes cosseno de alfa. Muito bem, mas como que eu vou achar o cosseno? Eu vou lembrar que a tangente de alfa é menos A sobre B. Nós falamos lá para trás, ó. Tangente de alfa é menos A sobre B. Tangente é seno sobre cosseno. Então, vamos pôr aqui. Tangente de alfa é menos A sobre B. Tangente é seno sobre cosseno. Só que eu vou elevar ao quadrado. Igual a menos A sobre B ao quadrado. Então, eu vou ter seno ao quadrado de alfa sobre cosseno ao quadrado de alfa é igual a positivo ao quadrado sobre B ao quadrado. Mas seno de alfa é a mesma coisa que 1 menos cosseno ao quadrado de alfa, pela relação fundamental. Então, aqui eu tenho cosseno ao quadrado de alfa igual a 2 sobre B2. Se eu multiplicar cruzado, A2 cosseno de alfa igual cosseno ao quadrado de alfa igual a B2, esse vezes esse, e B2 vezes cosseno ao quadrado. B2 vezes cosseno ao quadrado de alfa. Como eu estou à procura do cosseno, eu vou transferir todos que tem cosseno para um termo só. Então, A2 cosseno ao quadrado do alfa mais B2 cosseno ao quadrado de alfa é igual a B ao quadrado. Pus em evidência o cosseno ao quadrado. Então, cosseno ao quadrado de alfa é A ao quadrado mais B ao quadrado, que é igual a B2. Cosseno ao quadrado de alfa é igual a B2 sobre esse elemento separado, A2 mais B2. Então, mas está ao quadrado. Esse ângulo é agudo. Cosseno de ângulos agudos, eles são sempre positivos. Então, eu vou ter que tirar uma raiz. Para tirar a raiz, eu não me preocupo com menos. Tiro a raiz do B2, que dá B. E tiro a raiz desse. Raiz de A2 mais B2. Então, voltando lá. A distância era o PI vezes o cosseno. A distância era o AX0 mais o BY0 dividido por B vezes o cosseno de alfa. Quem que é o cosseno de alfa? É B sobre raiz quadrada de A2 mais B2. Eu vou simplificar o B. Então, eu fiquei com D igual a AX0 mais BY0 mais C sobre raiz quadrada de A2 mais B2. Só que a distância nunca será negativa. Para que ela não fique negativa, eu coloco um módulo aqui. Então, para eu calcular a distância de um ponto a uma reta, eu uso essa expressão, AX0, BY0 mais C, raiz quadrada de A2 mais B2. Vamos fazer as aulas 15 e 16 da apostila 2, página 147. Então, eu tenho lá, ó, número 1, a distância do ponto P, então, 1, o ponto P, menos 1 e 3, até a reta 2x menos y menos 5 igual a 0. Da reta, esse é A, esse é B, B é menos 1, e esse é C. Ela tem que estar na forma geral. Esse ponto eu chamo x0 e y0. Para calcular a distância de um ponto a uma reta, eu faço D igual módulo AX0 mais BY0 mais C sobre raiz quadrada de A2 mais B2. Agora, completando, a distância é A, B e C. Então, 2 menos 1 menos 5. x0 e y0 menos 1, AX0. BY0 vezes 3 mais C sobre raiz quadrada de A2, B2. 2 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. Então, eu vou ter menos 2, menos 3, menos 10, sobre raiz, 2 ao quadrado, 4, e 1, 5. Módulo de menos 10, 10, sobre raiz de 5. Racionalizando,
raiz de 5, raiz de 5. 10 raiz de 5 sobre 5. Simplificando, 2 raiz de 5. Então, a distância do ponto P até essa reta é 2 raiz de 5. Na página seguinte, número 2. Os valores de K para os quais a distância do ponto P, então o ponto dado, P, 2,K, até a reta R, 3x menos 4y mais 1 igual a 0. Então, o A é 3, o B é menos 4 e o C é 1. A distância deve ser 1, para que a distância seja 1. Põe a fórmula, D é igual a AX0 mais BY0 mais C, raiz quadrada de A2 mais B2. Como a distância tem que ser 1, o D vai ser 1, igual. Coloco o ABC, 3 menos 4 e 1. 3 menos 4, 1. Coloco x0 e y0. x0 é o 2, y0 é o k. Então, aqui vem o 2, aqui vem o k. Sobre raiz quadrada de A2, B2. 3 ao quadrado, que é o A, mais menos 4 ao quadrado. Então, eu tenho 1, 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. 7 menos 4k. Aqui embaixo vai dar raiz de 25, que é 5. Então, esse módulo vai ser 5. 7 menos 4k, módulo, é igual a 5 vezes 1, 5. Um módulo eu tenho que resolver com duas opções. O 7 menos 4k pode ser 5, ou o 7 menos 4k pode ser menos 5. Porque 5 colocado aqui dá 5, e menos 5 também dá. Então, eu tenho menos 4k é igual a 5 menos 7. Menos 4k é igual a menos 2. K é menos 2 sobre 4, que dará meio. Outra opção, ou menos 4k é igual a menos 5 menos 7. Menos 12. Menos 4k. Tira o valor de k, que vai dar 3. Então, lá, letra D, 1 meio e 3. Problema terceiro. No triângulo ABC representado no gráfico a seguir, o ponto C tem coordenadas 6 e 4. Então, o ponto C tem coordenadas 6 e 4. E o lado AB está sobre a reta R. Determine a medida da altura relativa ao vértice C. Então, tá, preciso da altura. Então, eu tenho aqui, ó, o triângulo A, B, C. Eu quero essa altura. Muito bem. Determine a medida. Então, o comprimento. Quanto que mede? Essa distância. A distância vai ser a altura. Muito bem. Essa reta, eu tenho que saber qual é. Então, ela passa no 4 e passa no 3. Então, pela forma segmentária, aqui é P, aqui é Q. Então, lembrando a forma segmentária, x sobre P mais y sobre Q igual a 1. X sobre 4 mais y sobre 3 igual a 1. Tira o mínimo comum, 12. Então, eu tenho 3x mais 4y igual a 12. Multipliquei tudo por 4. Agora, eu vou achar o coeficiente angular dessa reta. Então, 4y é igual a menos 3x, passei o 3, mais 12. Y será igual a menos 3 quartos x, mais 12 sobre 3. O coeficiente angular dela está nessa posição, certo? Então, eu tenho a linha reta, essa reta está numa forma não geral. Colocando ela na forma geral, 3x mais 4y menos 12 igual a 0. Esse é o A, esse é B, esse é C. Eu quero saber a distância do ponto C, 6 e 4. Então, ele vai ser o x0 e y0, até nessa reta. Então, vai me dar a altura. A distância é a altura. Fórmula, módulo AX0 mais BY0 mais C sobre raiz quadrada de A2 mais B2. Essa distância será, pegando o ABC, 3, 4 menos 12. Pegando o x0 e y0,
6 e 4. 6 e 4. Multiplicando. Raiz de 3 ao quadrado, 4 ao quadrado. Já vi que aqui dá 25. Então, essa altura tem no denominador 5. 3 vezes 6, 18. 4 vezes 4, 16. 16 menos 12, vamos olhar lá. Então, eu vou ter 22 sobre 5. Então, módulo de 22 sobre 5. 22 quintos. Se eu multiplicar por 2, vai dar 44 sobre 10. A altura desse triângulo é 4,4. Na número 4, em uma cidade planejada, duas avenidas paralelas são representadas em um plano cartesiano, cujas distâncias são medidas em centenas de metros. Pelas equações, então uma reta tem a equação 12x mais 5y igual a 0. E a outra reta que lhe é paralela, a outra avenida é 12x mais 5y mais 26 igual a 0. Marcelo está em uma das avenidas, na esquina com a rua perpendicular às duas avenidas. Determine quantos metros Marcelo deverá caminhar para chegar à outra avenida paralela. Então, vamos supor que o Marcelo esteja aqui. Quanto que ele vai ter que andar para chegar aqui? Vamos chamar aqui de distância. Então, o que eu penso? Eu não sei que ponto é esse. Então, eu vou estipular um ponto qualquer. Eu vou fazer nesse ponto x valer 0. Eu posso escolher dessa reta qualquer ponto que eu quiser. Escolher aquele que começa com 0. E vou substituir aqui, ó. Então, eu tenho 12 vezes 0 mais 5 vezes y igual a 0. 5y é 0, y é 0. Então, Marcelo estará no ponto 0, 0. Qual que é a distância daqui até essa reta? Então, esse ponto será o x0 e y0. Fórmula da distância, módulo a x0, by0 mais c sobre raiz quadrada de a2 mais b2. Então, Marcelo vai caminhar A, B, C. Pego aqui embaixo, que é daqui nessa reta. 12 e 5. x0, y0, vezes 0, vezes 0. Mais C, mais 26. Dividido por raiz de A2, B2. 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. 169. 169, a raiz é 13. Então, eu vou ter 26 sobre 13, ele vai ter que andar 2. Mas fala no exercício que as medidas estão em centenas de metros. 2 corresponde nessas ruas a 200 metros.